Vamos à palavra? Lucas, capítulo de número 17. Vamos ler alguns versículos. Todos acharam? Você pode estar aí no seu sabre de luz, na sua Bíblia de papel, ou até mesmo aqui na tela. Eu, mesmo na tela, eu acompanho pela minha Bíblia de papel. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pela qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: eu estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transporta-te no mar, e ela vos obedecerá. Verso 7. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Amém. Por que eu fiz questão de ler os 10 versículos? Porque esses versículos, eles parecem que estão desconectados do sentido um do outro. Jesus está falando em pegar uma pedra, colocar no pescoço e se suicidar. Depois aparece a história de pedir perdão. Aí vem fé como um grão de mostarda. E um servo que trabalha na lavoura, que é chamado de servo inútil. Ou seja, 10 versículos que parecem não terem conexão nenhuma. É como se fosse uma coxa de retalhos, de ideias de Jesus, que Lucas, ao escrever 30 anos após a morte de Jesus, 33 a 35 anos após o episódio ter acontecido, ouvido de outro, lido de Marcos, colocou ali para poder explicar alguma coisa meia sem sentido. Só que a Bíblia não tem nada sem sentido. E muito menos os textos estão desconectados. Mas essa semana, por que eu pensei sobre esse texto? Porque no sepultamento do líder de direita, Charlie Kirk, onde mais de 100 mil pessoas estavam presentes, além do próprio presidente dos Estados Unidos, o seu vice, várias outras autoridades, bilionários, como o Elon Musk, todos sentados. A mulher do Charlie pega o microfone e diz assim: Tyler Robson, que é o cara que assassinou ele, eu te perdoo. Não porque eu queira, mas porque é isso que Jesus Cristo faria. Eu te perdoo. Não porque eu sinta perdão, mas é porque minha obrigação, como serva de Jesus Cristo, não desejar o seu mal
e te perdoar. Eu falei, uau, Lucas 17. E é nisso que a gente vai falar hoje. Porque todas as religiões do mundo, dentro dos seus conceitos, não tem algo que só o cristianismo tem: perdão. Um muçulmano não precisa de perdão para ir para o céu. O céu muçulmano lá, de 7 camadas, onde a última está Maomé, ao lado de Deus, você basta cumprir os ritos sagrados do Alcorão. Não precisa de perdão. O budismo não precisa de perdão. Nenhuma outra, espiritismo, não precisa de perdão. Alguém, para poder fazer parte da religião, de alguma religião afro, não precisa ser perdoado. Não existe perdão em nenhuma outra religião, a não ser no cristianismo. Até mesmo no judaísmo, o perdão era consequência de uma absolvição, de uma justiça. No judaísmo, no Antigo Testamento, o perdão era condicional a um sacrifício, a um sacerdote, a um ritual, a uma oferenda, a uma oferta. No Antigo Testamento havia o entendimento, inclusive, que se podia perdoar até 3 vezes somente. Era até 3. A partir da 4ª, não tinha mais perdão, era justiça. De onde que os rabinos tiraram essa ideia? Amós 2,6. Israel poderia transgredir até 3 vezes, na 4ª era pauleira. Por 3 transgressões, Deus perdoava. Na 4ª não tinha perdão. Jó vai dizer isso também. Ou seja, o Antigo Testamento, a ideia de perdoar, a palavra do hebraico nasa, aquela mesma, essa palavra mesmo, era perdoar do Antigo Testamento. Vai dizer que Deus é justo, que não existe, porém, pecado sem punição. Todo pecado tinha que ter uma punição. E para ser absolvido da punição, tinha que se cumprir o rito litúrgico da entrega de uma oferta. Ou seja, havia uma lista de pecados e havia uma lista de sacrifícios. E o perdão era condicionado ao cumprimento desse sacrifício. Daí a palavra lei. Está na lei, a lei é essa, é clara. É preciso sacrifício para haver o perdão. É claro que essa ideia de sangue, de sacrifício, aponta para Jesus no Calvário. Mas o rito do Antigo Testamento eliminava qualquer possibilidade de graça. Porque dependia de alguma coisa para ser perdoado. Como os pecados eram estabelecidos na lei e os ritos também, havia a listinha do pode e não pode, e não havia graça. Eles entendiam que somente Deus podia quebrar a regra, e que Deus podia praticar perdão. Por isso, quando Jesus perdoa um homem dos seus pecados, os fariseus dizem: como podes perdoar pecados? Só Deus perdoa. Porque não se pode perdoar pecados sem cumprir o rito. Tem que ter o rito, porque o pecado, na perspectiva da lei do Antigo Testamento, ele é meritório. É necessário que haja algo para que o perdão seja concedido, ou seja, é meritório. Não existe graça, existe sacrifício. Aí Jesus vem e traz uma nova perspectiva, reescreve
a história do perdão. De forma completamente diferente. Se te pedem para caminhar 1 milha, caminha 2. Se vão te bater na face, vira outra. Sabe aquele teu inimigo ceboso? Ora por ele. Vai lá, pede por ele. E aqueles que te fazem mal, faça bem. Porque só assim colocarás brasa viva na mente dele. Jesus reescreve esse papo de perdão. Reescreve numa outra perspectiva de vida. A perspectiva do céu. De como Deus sente quando perdoa a gente. Porque na perspectiva do céu, nós somos os seus inimigos. Na perspectiva do céu, nós somos os pecadores. Na perspectiva do céu, nós é que somos os seus adversários. Então, o texto de Lucas 17 vai nos mostrar 4 verdades e algumas lições envolvidas nesse texto. Vamos para ele? Ok. Versículos 1 e 2. Disse-lhe Jesus e seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pela qual ele vem. Melhor fora que lhe pendurasse no pescoço uma pedra de moinho, que é pedra de moinho mesmo, fosse atirado no mar, que é mar mesmo, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Quem eram os pequeninos? A multidão que estava ouvindo Jesus falar. Então Jesus se dirige para os discípulos para falar para eles sobre algo que ele havia acabado de ser afrontado nos versículos anteriores pelos fariseus. E Jesus poderia reagir severamente contra os fariseus que tentaram dar um drible em Jesus na frente da multidão. E Jesus vai falar sobre escândalos. E ele diz: é inevitável que venha. Então, é inevitável. Deixa eu primeiro, antes de dizer para você que a ideia de escândalo não é alguém que faz algo errado e todo mundo faz uau, não. Isso é uma visão latina. Isso é uma visão nossa do Ocidente. Mas escândalo aqui é do grego escandalon, que fala de armadilha, de arapuca, de laço, de uma isca para pegar um bom animal. Então, o escândalo aqui, Jesus está se referindo a alguém que cai, que tropeça, que é enganado. Alguém que deixa-se ser enganado. Então Jesus diz: é inevitável que venha. É inevitável que essa armadilha aconteça. É inevitável que essa armadilha não pegue o homem. Mas ai daquele que cai nessa armadilha. Jesus está dizendo: a armadilha é inevitável. E que armadilha é essa? É a nossa natureza. A nossa natureza pecaminosa. De um mundo mau. De erros que nós cometemos. De falhas que nós cometemos. É os escândalos que nós caímos. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: dentro do nosso coração há um pecado, é inevitável que esse ser, ele não ruja, ele não tropece. Agora, esse escândalo, ou seja, essa armadilha que acontece, a gente tem que ter cuidado para não levar outros.
A minha natureza pecaminosa não pode levar outros a isso. E aí Jesus diz, ai. E a ideia do ai aqui, Jesus fala dos maus exemplos dos que levam outros a pecar, dos que armam as arapucas, dos que levam aqueles que estão tentando acertar para o erro, dos que, por causa da sua natureza pecaminosa, provoca a queda de alguém. Jesus está falando da minha natureza. Ele está dizendo, Ezequias, você peca. Você entende isso? É inevitável. O que você não pode fazer é que teu pecado arraste outro. Mas você peca. Você tem esse sentimento de ira, de raiva. Você quer que chutar a canela do cara. E não pode ser de tênis. Tem que ser daquele sapato que antigamente a gente usava. Como é que chama aquele que tinha um salto de madeira desse tamanho? Cavalo de aço. Só os da década de 70 sabem o que eu estou falando. Ele tinha um solado de madeira. E tem hora que a gente pensa, ai um chute na canela com um sapato desse. E Jesus está dizendo, é inevitável que você sinta isso. A questão é se isso que você sente arrasta alguém para o pecado. Se os teus erros vão conduzir outros a pecar. Aí Jesus vai dizer assim, melhor é colocar uma pedra de moinho, que é pedra mesmo. Que tem mais ou menos aí, sei lá, 1 tonelada. Pesa, ela era, eu acho, quem esteve comigo em Israel o ano passado sabe disso. Ela tem mais de 1 metro. E ela ficava na praça, para o pessoal fazia suas pequenas colheitas, trazer lá o trigo e moer o trigo. Era uma pedra sobre outra pedra rodando assim. Ela tinha um buraco no meio, que era onde entrava a madeira que rodava a outra pedra, o eixo. Então Jesus está na praça, a multidão está ali, os fariseus estão tirando a paz dele. Ele olha para a pedra de moinho e diz assim, você sabe que a vontade que todos nós temos é de pular no pescoço do fariseu? É inevitável que eu sinta isso. É inevitável que venha um escândalo. Mas para eu não fazer isso, eu prefiro pegar essa pedra de moinho, colocar no meu pescoço e... tem o mar da Galileia ali. E me atirar no mar. Por que Jesus usou essa ilustração, que para a gente parece um convite ao suicídio? Os antigos usavam como regra ou como lei o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi era um conjunto de leis que regiam as pessoas no seu pode e não pode na sua relação social. Moisés extrai do Código de Hammurabi algumas coisas da lei, como por exemplo, olho por olho, dente por dente. Então, esse é o Código de Hammurabi, que tem um senso de uma aplicação de justiça. Dentro do código havia, quando você fazia mal a crianças, quando você fazia mal, quando você assassinava inocentes, uma das punições, e por isso ele vai usar a palavra pequeninos, uma das punições era a morte lenta. Cortava a mão, deixava sangrar, cortava o braço, deixava sangrar. Era um esquartejamento
bem lentamente. Arrancava um olho, depois mais tarde arrancava o outro, para não cometer o infanticídio, o assassinato de crianças. Então, o Código de Hammurabi dizia, essa é a consequência para quem mata crianças. Aí Jesus diz o seguinte, sim, aí havia a opção de que se você cometesse tal crime, para não passar a consequência da morte lenta, você poderia resolver o seu problema. Pegava uma pedra gigante, para não ter a certeza de subir, amarrava no corpo e pulava para morrer afogado lá embaixo. Era melhor isso do que a morte lenta. Então Jesus vai usar o conceito de justiça, que aqueles que estão ouvindo ali sabem. O que Jesus está dizendo é, quando você faz alguém pecar, por causa da sua natureza pecaminosa, é melhor que você resolva, do que isso virar uma consequência pior sobre você. Se você tem um problema e cria um problema com alguém, e leva essa pessoa, outra a pecar, por causa da tua briga com fulano de tal, Jesus está dizendo, resolva, para que a consequência dessa intriga não seja pior. Deu para entender o texto agora? Resolva, para que o problema dessa intriga não mate outros. Então Jesus está falando sobre o meu pecado. Quando eu ofendo alguém, porque não é somente os outros que me ferem, não, eu também firo gente. Ou é só os outros que me magoam? Será que eu também não magoo gente? Então Jesus começa falando de que eu que magoo as pessoas, preciso resolver logo. Aí ele vem para o segundo, aí a parte do versículo 3 que ele diz assim, acautelai-vos, cuidado. Essa parte, na verdade, faria parte do versículo 2. Tem um ponto ali. Ela faz parte do versículo 2. Então Jesus está dizendo, se você fere alguém, resolva. Para que você não morra lentamente. Resolva logo. E Jesus diz assim, tenha cuidado com isso. Porque o coração que fere, ele sofre tanto quanto o que é ferido. Aí ele vai agora para o verso de número 3. Se teu irmão pecar contra ti, aí agora é sobre o outro que peca contra você. O 1 e o 2 é eu que peco contra. Agora, o 3 e o 4, ele vai falar contra o outro quando o outro faz contra mim. Em 1 e o 2 é quando você fere alguém. Quando você peca. Quando você faz o problema. Quando você é a pedra de tropeço. Quando você é o escândalo. Mas agora no 3 e no 4... se teu irmão peca contra você, ou seja, agora é outro que vem e fere você. E aí ele vai dizer para a pessoa, quando o outro te ferir, tem 3 coisas que você deve fazer. Quantas eu falei? 3 coisas. Primeiro, ele diz no texto, repreende-o. Segundo, se ele se arrepender, ou seja, você tem que avaliar isso. Terceiro, perdoa-lhe. Então ele diz, repreende. Sabe o que quer dizer isso? Trate do assunto.
Porque muitas vezes, quando alguém nos fere, a gente não quer tratar do assunto. A gente deixa para lá. A gente faz de conta que aquilo não aconteceu, porque a gente não quer sentar na mesa. Ou o que eu estou falando não é verdade? Quando a gente tem um problema, até mesmo com o marido e a mulher, eles brigam, aí ele vai dormir mais cedo. Ela inventa de fazer alguma coisa. Inclusive esses assuntos a gente fala lá no Casamento Feliz. Afinal, quiser saber, vai lá fora. Que são desentendimentos dentro de casa, que aí chega uma hora que você já não aguenta mais, aí vira para ele ou vira para ela e fala, vai ficar assim até quando? Aí ela vira para você e fala, assim como? Porque para ela está normal ficar sem falar com você. A palavra que Jesus usa aqui no grego, epitamao, significa, não concorde que a coisa continue desse jeito. Você vai ter que resolver esse problema. O cara falou mal de você, chame ele para conversar. A pessoa aprontou com você, chama ela para tomar um café. A pessoa te traiu, colocou você numa confusão desgraçada, chama para conversar. É isso que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo o seguinte, repreende no sentido de dizer, você não poderia fazer isso comigo. Sabe por quê? Porque no ponto de vista do outro, ele também está certo. Ele também está certo. Ou você acha que o cara que atirou no Kirk, ele acha que ele estava errado. Estou errado, não presto. Não, ele falou assim, cara, ofende o meu modo de vida. Ou seja, para ele estava certo. Então, epitamao aqui no sentido de repreender, não é o sentido de você ir de frente à pessoa e bater de frente com ela, porque você só vai aumentar a confusão. É sentar para conversar, é isso. Jesus está dizendo, senta para conversar. Trate do assunto. Não fuja do problema. Encare de frente. Eu sei que você está com raiva dele, está com raiva dela. Mas se você não senta para conversar, como vai resolver? Não tem que deixar para depois, não tem que deixar as coisas se ajustarem. Não, vamos deixar dar tempo ao tempo. Irmão, a única coisa que eu vi o tempo fazer é gerar barriga. Às vezes eu olho para a minha juventude e digo assim, meu Deus, como eu era lindo sem barriga. Porque não tem jeito, os hormônios trabalham mais lentamente. Então você não queima o que você ingere. Então essa história, vamos dar tempo ao tempo. Não, não tem que dar tempo a nada. Senta, conversa. Provérbios 17:10 vai dizer assim, a repreensão de um sábio salva, mas sem açoites em um tolo, não resolve nada. A repreensão de um sábio, ela consegue restaurar, enquanto que sem açoites, num tolo, não resolve nada. Então, se a pessoa que está do outro lado, nessa conversa, for minimamente sábia, vocês se abraçam, vocês saem dali acertados. É isso que Jesus está dizendo. Aí você perdoa, porque a pessoa vai se arrepender. Ou seja, não é sobre ter razão, é sobre colocar o ponto nos is.
Não é sobre alguém se humilhar. É sobre alguém reconhecer que, cara, eu errei contigo. E o arrepender aqui, que Jesus diz, se ele se arrepender, é metaneu. Metaneu aqui é mudar de rota. Fazer diferente. Mudar de mente. Uma mente para melhor. É acertarem ali uma situação. Tudo que se deixa para depois, guardado debaixo do tapete, um dia explode. Então é melhor sentar e conversar. Ah, pastor, eu não estou preparado agora. Beleza. Mas não vira inimigo. Trata a pessoa, mas vai chegar um dia que você vai ter que sentar e dizer, lembra aquela situação? Quem sabe fazer isso muito bem é mulher. Ela senta com o cara e fala, lembra 15 anos atrás? Hã? Mas precisa resolver. E não é sobre eu acho. É sobre, está escrito. A gente não pode continuar assim. E acertar. E Jesus disse, perdoa-lhe. E a palavra ali é afieme. Que quer dizer, libere. Deixe ir. Deixe de lado. Rasgue a dívida. Não guarde mais. Porque quando você guarda isso dentro de você, isso apodrece. Tem gente doente, porque tinha uma relação boa no passado. Alguma coisa aconteceu. Nunca epitemeu, quer dizer, nunca sentou. Trata como se fosse normal, mas não é. Está lá dentro. Apodrecendo. E você deseja mal sem que ninguém saiba. Indiretamente que aquela miséria morra. Mas não senta. Não resolve. Fala, olha como a gente era antes, olha como a gente se tornou. Não pode continuar assim, pô. Então, tem que resolver. E aí os apóstolos dizem assim, verso de número 5. Não, aí no verso de número 4. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes a pessoa te procurar, dizendo, cara, errei, você perdoa ele 7 vezes. A ideia do 7 aqui, deixa eu te falar, é porque em Provérbios 24:16 diz que se o justo cair 7 vezes, ele se levanta. Há vários textos na Bíblia que falam de perdoar 7 vezes. Salmo 119, 7 vezes eu vou te louvar, Deus, pela tua justiça. Jó 5, a desgraça entre pessoas acontece até 6 vezes, mas na 7ª ele se levanta. Por isso que em Mateus tem uma passagem parecida com essa, talvez se não for essa mesma. Pedro diz para o Senhor, Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7. É quando Jesus vai dizer lá o 70 vezes 7. Alguns manuscritos dizem 77. E outros manuscritos dizem apenas 7. E outros colocaram 70 vezes 7. O que importa, na verdade, é que Jesus está estabelecendo um nível de perdão muito alto. Porque Jesus está dizendo o seguinte, o cara vai aprontar, o que é que tu faz? Perdoa. Aí lá a tua família apronta de novo. E o que é que você faz? Perdoa. Aí aquele teu parente que fica torcendo contra você, o que é que você faz? Perdoa.
Aí tu fala 30 vezes pro teu marido não botar a toalha em cima da cama. Aí ele bota. Aí o que é que tu faz? De novo. Mais uma vez. Tá vendo, meu amor? Tá vendo? Perdoa esse infeliz desse teu marido. Perdoa. Aí Jesus fala assim: é o que você tem que fazer com as pessoas que fazem mal a você. Os apóstolos olham para Jesus e dizem: Senhor, o negócio é brabo. O nível é alto. Vou te fazer um pedido. Qual é? Dá uma aumentada na fé, irmão, porque só com fé para fazer isso. Versículo de número 5. Aumenta a nossa fé. Porque assim, eu tenho fé para te seguir. Eu tenho fé para largar tudo e ir atrás do Senhor. Eu tenho fé para milagre. Eu tenho fé para morar no céu. Eu tenho fé para expulsar demônio. Mas para perdoar ela, quem está entendendo aí, diga amém. Mas fé para perdoar ele, aumenta a minha fé. Porque não dá não. Aí Jesus vai usar no verso 6 algo que existe em 4 lugares na Bíblia diferentes, aplicados em passagens diferentes. Jesus devia gostar desse exemplo que ele dava, que é a fé como um grão de mostarda. Alguns vão dizer do tamanho, por causa da pequenez da fé, mas é como um grão. Fala de essência. Fala de algo que está dentro, que pode produzir algo grande. Por isso que ele usa a palavra, quando os discípulos dizem, aumenta-nos, a palavra prostimi, do grego, que é, o Senhor poderia colocar isso dentro. O aumento aqui é juntar-se, somar ao que já existe. Interiorizar algo que já acontece. Então Jesus vai dizer para ele, vocês têm que ter uma fé como um grão de mostarda, que em outras passagens transporta montes, montanhas. Nesse daqui, ele arranca uma árvore e joga para o outro lugar. Vocês têm que ter fé. Mas é uma fé pura. É uma fé autêntica. Não é uma fé condicional. É uma fé de alguém que aqui dentro a história mudou. Aqui dentro foi salvo. Aqui dentro foi transformado. Aqui dentro era pecador. Aqui dentro, sabe as besteiras que fez. E ele só consegue liberar esse perdão se ele se sente perdoado. É essência. Ele só consegue, olhar para o outro e dizer assim, Jesus pode também fazer com ele o que fez comigo. Jesus pode salvar essa desgraça que eu quero matar. Jesus pode. É preciso ter esse tipo de fé. Essa fé é pura, autêntica. Não é uma fé religiosa. Não é uma fé de vir para a igreja. Não é uma fé de frequentar culto. Não é uma fé de dizer que é crente. É uma fé que, como semente, quando ela cresce, ela produz milagres. Ela transporta montanhas.
ela arranca árvores, ela joga montes para o outro lado. Aí Jesus chega no verso de número 7. Disse: eu entendo que vocês precisam ter essa fé. E aí ele chega, primeiro ponto, os 2 primeiros versículos é: eu peco. O 3 e o 4 é: os outros pecam contra mim. E o 5 e o 6 é: eu preciso de fé para exercer perdão. Aí chega nos versos de 7 a 10. Viu que a parábola agora tem... Viu? Está vendo que a história está se conectando? Não tem nada de retalho, como alguns livros dizem por aí. Não tem nada de retalho. Aí Jesus diz assim: deixa eu contar para vocês uma parábola. Uma história. Qual de vocês que tendo um servo, e esse servo aqui é escravo, presta atenção nisso, porque a gente aqui não tem noção do que é um escravo, hoje nós não temos, mas assim, qual de vocês tendo um escravo, servo aqui, doulos, escravo até a morte sem direito de nada, qual de vocês que tendo um escravo, ocupado na lavoura, por que Jesus vai dizer isso no verso 7? Escravo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado. Quando Jesus fala desse escravo, todo mundo que está ali entendeu. É alguém que nunca vai ter liberdade, é um doulos. Não é escravo por 5 anos, escravo por 10 anos, escravo para ser solto quando fizer os 50 anos lá, o período sabático. Não, é escravo que não tem liberdade. Ele só depende do seu Senhor para tudo. Ele deve ao seu Senhor uma obediência cega. Não tem nenhum direito, só obrigação. Direito zero, só obrigação, é doulos. E sabe por que ele ainda come e bebe na casa do seu Senhor? É para ele poder ter força para trabalhar amanhã. Porque senão, nem comida teria direito. Então Jesus pega essa figura, que perdeu todos os direitos, que simplesmente não tem nada, só obrigações. E ele diz, de produzir no campo, na lavoura, e de guardar gado. É trabalho pesado. Aí ele volta para casa moído. Ele saía antes do sol se pôr e chegava em casa após o sol se pôr. Esse era o horário dele. E quando ele chegava para ir para a senzala para dormir, ele antes tinha que entrar na casa do seu Senhor e preparar a comida dele. E ficar ali em pé, vendo o seu Senhor comer, sem dizer nada, com alegria, com prazer, não podia fazer nem cara de cansado, nem de feio, nem de insatisfeito. Por isso que Jesus vai dizer, quem que tem um escravo dessa natureza, chega em casa e diz para o escravo, cara, tu trabalhou muito no campo, não foi? Foi. Então senta aí para comer comigo. Eu vou te servir. Jesus disse, vocês acham que isso é possível? Existe essa possibilidade de alguém dizer assim, vem, senta à mesa comigo. Ou a pessoa vai dizer, antes, versículo 8, ô escravo, prepara minha mesa e minha ceia, e cinge-te, é porque o escravo tinha que estar com roupa limpa, pronta, arrumado,
cheiroso, puxou para cá o vestido, para não atrapalhar o cotovelo, puxou para cá, amarrou um cinto, para não atrapalhar o joelho, para estar pronto para servir, para fazer o que tem que fazer. É obrigação do empregado, é obrigação. Não tem direito, não tem vantagem, não tem porquê, não. Enquanto o Senhor está comendo, Ele está cingido, pronto para servir. Ele diz, e depois que essa cena acontece, versículo 9, será que ele tem que agradecer ao servo? E dizer, servo, parabéns, trabalhou bem no campo, trocou de roupa, veio me servir, está pronto para fazer o que eu pedi, rindo, feliz da vida. Parabéns, muito obrigado. Jesus disse, não se agradece ao que é obrigado. O camarada trabalha num lugar, recebe para fazer aquilo, você não tem que agradecer a ele todo dia pelo que ele tem que fazer, pelo que ele recebe para fazer. Faz parte do contrato. Então Jesus está dizendo, não adianta. E aí Jesus vai dizer, ele não vai ser, o seu Senhor não vai agradecer a ele por ele fazer o que ele deveria ter feito. Verso 10. Assim também são vocês. Depois de vocês fazerem tudo, é uma versão, a NVI, ela diz, havendo feito tudo quanto foi ordenado. A versão que a gente usa, que é RA, só diz assim, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado. A NVI diz, havendo feito tudo, olha aí. Havendo feito tudo o que foi ordenado. O que é esse tudo? Esse tudo é, primeiro, se perdoe. Não se culpe pelos seus erros. Não se sinta como sendo o camarada que criou o escândalo. Porque toda essa história é sobre perdão. Jesus está dizendo, não se culpe. Você não pode se sentir culpado pelo que você fez. Você não pode se sentir mal pelos erros que você cometeu. Você não pode se sentir a pior pessoa do mundo pelo que você executou. Haja perdão sobre a sua vida. Se perdoe. Depois Jesus vai dizer, tudo quanto fizeram, tudo, Jesus está dizendo, e aqueles que te fizeram mal, perdoe eles. Você precisa se perdoar, e você precisa liberar perdão. Você precisa riscar a condenação da cédula que é contra você. E você precisa liberar perdão àqueles que te fizeram mal. Não há nada mais destrutivo que faz com que você vá morrendo aos poucos do que aquilo que você mesmo se condena dentro do teu coração e não consegue liberar perdão para você. Porque você sabe o que você fez. E isso é a pior coisa. Porque não é sobre o que os outros te fizeram, é o que você fez. Isso te tortura lentamente. Diz assim, cara, melhor era acabar com isso. Melhor era resolver o problema. Sentar-se.
tanto para você, quando como que os outros que te fazem, resolve o problema. E eles dizem assim: Senhor, nós precisamos de fé. Jesus disse: sim, mas uma fé que saia. Uma fé que seja de uma experiência interior, de alguém que foi perdoado. Dessa fé que sai de dentro, como um grão de mostarda. Não é fé para fazer milagres. Não é fé do pentecostal. É a fé que sai de dentro. Ok, resolvi o problema. Eu perdoo e eu sou perdoado. E eu me perdoo pelo que está dentro de mim. Aí Jesus disse: certo, mas deixa eu contar uma parábola. E a parábola é: você tem que perdoar por obrigação. Não é porque você quer, porque você é um servo inútil. O cristianismo não é uma condição sine qua non. Eu perdoo porque ele está arrependido. E se não tiver? Você não perdoa? Não, eu perdoo se ele mudar. E se não mudar? Aí você não perdoa? Ou você acha que na cruz foi hipocrisia do meu Senhor, quando olhando para as pessoas que batiam palmas pelo espetáculo que estavam vendo, diante do soldado que lhe feriu ao lado, daquele outro que lhe pregou o prego, do que estava rindo que lhe pôs a coroa, dos que rasgaram sortes sobre as suas vestes, sobre Pilatos que lhe lavou as mãos, sobre os sacerdotes que lhe tramaram a morte, sobre Judas, seu discípulo que lhe vendeu, e ele da cruz olhar e dizer: Pai, antes de eu ir, eu só tenho um pedido para te fazer. Perdoa essas pessoas. Nenhuma me pediu. Nenhuma mudou para que eu pudesse liberar perdão. Porque o perdão não faz bem só a quem recebe, faz bem também a quem libera. E eu não posso subir com nenhum peso no meu coração. Perdoa os que me criticam, os que me condenam, os que me acusam, os que querem meu mal, os que estão torcendo o contrário. Perdoa-lhes. Não porque eu sinta, mas é porque eu sei que eu preciso. Isso é obrigação. Isso não é meritório, isso não é lei. Isso não é porque fez, recebe. Deixou de fazer, não recebe. Não, isso não representa a graça. Isso não manifesta o teu amor. Isso não revela a tua vontade sobre a minha vida. Isso não mostra o quanto que o Senhor me perdoou. Porque eu sei, Ezequias, eu sei quem eu sou. Eu sei os que eu já feri. Eu sei os que eu já ignorei. Eu sei aqueles a quem eu já maltratei. Eu sei aqueles em que eu até já traí. Mas eu recebi perdão. O perdão da graça, da segunda chance, da oportunidade, do Deus que está dizendo: olha, eu posso mudar você, eu posso mudar a sua história, eu posso mudar o seu destino. Você não precisa terminar como você acredita que vai terminar, você pode terminar diferente. Eu jamais imaginei que eu iria terminar, e quando eu digo terminar, porque ainda está faltando uns 40 anos de vida para mim, que eu iria terminar
casado, feliz. Quando eu era adolescente, eu nunca fui muito bem saudável, eu nunca tive saúde. Sempre muito doente, é um monte de coisa. Quando fica bom de um, piora da outra. E aí, eu adolescente, me apaixonei por uma menina lá da escola. Só que se ela soubesse que eu gostava dela, ela acabava. Então, naquela época, eu comecei a escrever poesias. Adolescente. Gostava de ouvir as músicas de Roberto Carlos, não sei se você sabe quem é. Roberto Carlos é uma pessoa que já está entrando já na escala de múmia. E aí, eu ouvindo aquelas músicas românticas, né? Aquelas frases me encantavam. Eu comecei a escrever poesia. E aí, mais um pouquinho na frente, naquela época, lá atrás, se estudava literatura em sala de aula. Não sei se estuda hoje. Mas eu estava ali no ginásio. Não sei se chama ginásio também hoje. Mudou tudo. Eu sou de uma outra época. E aí eu estava lá, o que seria hoje, sei lá, o quinta série, sexta série, ensino médio. Eu estava lá na quinta do ensino médio, sexta. Fundamental isso aí. Eu estava nessa daí. Fundamental. E comecei a aprender literatura, e eu vi que os caras da literatura, todos morriam cedo. Os poetas, tudo quando dava 20, 25 anos, estava batendo as botas. Falei, morro aos 25, eu sou poeta. E achava que eu ia morrer. Mas a quantidade de doença que eu tinha, cada ano eu esperava. E eu nunca gostei de aniversário, porque eu dizia, está mais perto da morte. Vamos fazer aniversário para Ezequias. Eu falava, estou mais perto da morte. E eu não gostava daquilo. Viu que tudo tem uma explicação? Só que Deus decidiu, no dia 18 de novembro de 1984, me encontrar e me salvar e me perdoar. Perdão. E o perdão veio. E quem não merecia nada e quem não vale nada, recebe perdão. É isso que Jesus está dizendo. Vocês não têm que perdoar porque vocês são bons. Porque vocês são servos inúteis. Vocês não têm que perdoar porque vocês são melhores do que outros. Vocês são servos inúteis. Vocês não têm que fazer ou exercer o perdão porque vocês querem receber alguma coisa de volta. Vocês são servos inúteis. Façam. Simplesmente façam. E não é sobre me dê mais fé, mas é façam. Perdoar é característica de quem já foi perdoado. Perdoar é característica de quem encontrou Jesus Cristo. Perdoar é liberar para que o coração não fique podre. Perdoar é dar uma segunda chance diante do mesmo Deus que nos deu uma segunda chance. Perdoar é exercer o cristianismo na sua mais alta essência. Ou nós não somos cristãos, somos meros religiosos. Perdoar não é porque eu quero, é porque na cruz Ele me perdoou.
Perdoar não é porque eu simplesmente vou ganhar alguma coisa com isso. Mas perdoar é entender que nós somos doulos, escravos da orelha furada. Nós somos servos, somente servos, sem direito a nada, servos dele. Por isso que eu libero perdão para aqueles que me feriram, e peço perdão nessa noite a todos os que eu feri. Se eu fiz errado, não sou perfeito, mas eu quero morar no céu. Eu preciso ir até o Senhor. Eu preciso estar com Jesus, o meu Senhor, que eu amo, que eu quero vê-lo. A razão pela qual eu ainda prego e ainda estou nessa igreja é por causa de Jesus. Talvez eu tenha frustrado a expectativa de muita gente. Me perdoe. E se você me perdoar, vai fazer bem para você e para mim. Ainda que você acha que você precisa, que eu precise fazer alguma coisa, eu não preciso fazer nada. Porque é sua obrigação. E aqueles que me feriram, desde o início do ano, que eu já liberei perdão. Porque não é porque eu queira, é minha obrigação. Cristo faria o mesmo. E é isso que eu quero. Fique de pé.